Oi, oi, boa noite, uma boa tarde, início de noite, né? Vamos ver se alguém aparece com essa live sem avisar. Vamos chamar o pessoal aqui. Vou no aviãozinho. Vamos ver se alguém quer compartilhar seus momentos comigo. Mandando para todo mundo que tá aqui, ó, no meu Instagram. Nossa, é muita gente. Tô mandando para todo mundo. Calma aí, só mais uns cliques. Gente do céu, muita gente que eu tenho aqui no Instagram. Será que eu tô mandando para todo mundo? Mas vamos lá. Vamos ver o que é que vai dar. Olá, Laisla. Boa noite. Que bom tê-la aqui conosco. Vou aguardar mais um pouquinho, porque a live não foi programada. Mas me deu vontade de passar umas palavrinhas para vocês. E aí, Laisla, onde é que você tá? Em que lugar aqui da cidade você está? Muita gente, igual em relação aos posts anteriores que eu postei nos stories, muita gente ainda vive com a presença, com a sombra do passado. E muitas pessoas têm dificuldade de liberar perdão, de soltar, de experimentar coisas novas em decorrências das ações do passado. E isso não é legal, não é legal. Porque em determinado momento, a pessoa que está ingressando na sua vida, está embarcando numa nova jornada com você, ela vai perceber que tem alguma coisa que está aquém. E ela não sabe identificar o que é, mas sabe que há uma nuvem, né, uma nebulosa ali que está estranho. Né? E a pessoa também não consegue ser inteira por completo, a pessoa não consegue se dedicar por completo a essa outra pessoa. E isso realmente atrapalha. Aline, tudo bem? Boa noite, minha querida. Imagina, tá aí em Itapuiramba, né? Mas, enfim, essa questão da gente viver com as coisas, com as tranqueirinhas do passado, isso não nos fortalece. Isso não é bom pra gente. Isso não nos faz mais feliz. E o pior de tudo é que a gente, ao invés de resolver, né, e no X da questão, a gente faz questão de varrer a sujeira para debaixo do tapete. E isso faz com que, em determinado ponto, alguém tropece nesse tapete para toda a sujeira vir à tona. A gente não consegue viver por muito tempo com correntes, com as amarras do passado, com situações que nos fazem sofrer, com situações que nos fazem tristes. Se a gente não resolver esse ponto, seja em relacionamentos passados, seja em algum trabalho que você executou uma função e não teve um bom relacionamento com uma pessoa, isso vai martelando a sua cabeça. Nossa, devia ter feito assim, devia ter feito assado, devia ter resolvido de uma certa forma. E isso vai o quê? É como se acumulasse sentimentos e situações que você acaba imaginando na sua mente, né? E isso não é legal. Não é legal. Eu falo por mim mesma, por um relacionamento que eu já passei.
e a gente tenta resolver da nossa própria maneira e as coisas chegam a um determinado ponto que não dão certo. E a gente fica de pés e mãos atadas. A gente não sabe o que faz. A gente acha que consegue resolver tudo sozinho. E às vezes a gente precisa mais de alguém que nos compreenda e que nos entenda e nos dê a direção. Não a pessoa que venha resolver, abraçar a nossa causa e levar ela embora. Embora muitas pessoas achem mais fácil isso. E na vida real, isso não existe. Quem é louco de abraçar um problema do outro? Né? Quem é louco de abraçar um problema do outro? Vai acarretar mais problemas, porque todos nós temos problemas. Independente do grau, do tamanho, da quantidade, temos problemas. Se tiver alguém online aí, bora compartilhar, bora chamar os amigos, as amigas. Priscila, que coisa linda, que honra ter você aqui. Coisa linda, apaixonada nos seus posts lá, acompanho todos, viu? E assim, eu tô dizendo aqui que como que a gente tem mania de carregar correntes do passado e atrelar na gente. E chega um determinado ponto que a gente não consegue mais arrastá-las. Fica pesado demais, fica doloroso demais. E a gente acaba que sofre por algo que já nem existe mais. E às vezes as coisas que eram tão simples de se resolver, a gente acaba criando um monstro de mais de 7 cabeças, né? E eu estava dizendo anteriormente que eu passei por um relacionamento muito tóxico. A gente que está dentro do ciclone, do furacão, não enxerga essas coisas. Mas quando a gente para, respira, sai do centro do foco e olha as coisas com outra dimensão, nossa, abre um campo de visão que você pensa, eu não preciso disso, eu não sou isso, eu não mereço isso. Eu entendo a situação, passou o momento e não é isso que eu quero. Então são decisões, são passo a passo que a gente pode fazer na nossa vida, que vem com que a gente dê um basta, né, e termine aquilo ali da melhor forma possível. De forma tanta que a gente não tenha que ficar relembrando, nossa, devia ter tentado, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Não devia. O que foi feito, foi feito. É você compreender, analisar e aceitar a situação, né? E poder seguir em frente para coisas novas, coisas lindas poderem aparecer na vida da gente. Não é verdade? E Priscila, quero até abrir um parêntese aqui. Você é uma inspiração para a minha vida, tá? Você tem me ensinado muita coisa. Você, com a sua singeleza, se essa palavra existe, você tem colocado gotinhas de orvalho frescas nos meus dias. Porque seus posts são assim um bálsamo. Não só para mim, mas para muita gente. Tem muita gente que precisa de ler e ouvir o que você tem a dizer, tá? Para mim, você foi um presente que eu conheci através da Cíntia. A Cíntia, uma grande amiga que eu tive a oportunidade, tive um presente de Deus de trabalhar com aquele ser humano que eu respeito, que eu admiro e que tem me dado muitas dicas e muito impulso para eu ir atrás dos meus sonhos, atrás daquilo que eu acredito, tá? E você foi o outro presente de Deus, tá bom? Eu que tenho que pedir gratidão, tá? Eu que tenho que, nossa, eu sou muito grata, o coração transborda aqui de alegria. Mas em relação a essas amarras, essas correntes, são muito sérias. Se a gente, a princípio, o ser humano, ele quer resolver todas as coisas num passe de mágica. E isso não existe. Passe de mágica não existe. Existe você ter clareza do que você está passando, clareza do que você está vivendo, e você identificar, o que vai ser bom para mim para eu alcançar o meu objetivo, os meus sonhos, né? Seja eles profissionais, sejam eles amorosos, sejam eles no network, seja eles em qualquer área da vida.
E além disso, se você vê que essa situação te machuca, te dilacera, não há necessidade de você ficar abraçando navalhas. Porque quanto mais você aperta, mais essa dor que é desconfortável, você vai achar que é normal. E a gente não vive se machucando. A gente não nasceu para a gente sofrer. A gente não nasceu para a gente abraçar situações e causas que não nos faz sentir bem ou felizes. Como eu falei, eu já vivi um relacionamento ao qual eu acreditei que, nossa, seria algo totalmente diferente da minha vida. E de repente eu estava enganada. Talvez a frequência que eu estava emanando dentro de mim atraiu esse tipo de pessoa. Eu acredito nessa coisa de energia, de você conectar com pessoas que às vezes você olha assim para ela e fala: nossa, parece que eu te conheço tem mais de 1000 anos, é de outras vidas. E tem pessoas que você conhece e você já sente algo, meu Deus, ou então já tem até uma certa visão do que pode acontecer. Então eu digo para vocês que estão me ouvindo que viver de forma que não condiz com quem você é, porque a nossa identidade está em Deus. Em Gênesis 26, se você tiver a oportunidade de poder ler, você vai ver o que Deus, o Criador do céu e da terra, diz a seu respeito. E cada um de nós tem um propósito aqui na terra. Cada um de nós tem uma semente que nós carregamos e que ela tem que florescer. A semente não foi feita para ficar sufocada. Então, quando você se permite sofrer com situações do passado, com picuinhas, com coisas que ficaram pendentes, você não vai progredir. Você não vai avançar. Ah, mas eu estou bem, não sei o que, não sei o que. Aparentemente, na sua visão, você está bem. Quando você é colocado de confronto com alguém, com alguma situação, que há necessidade de posicionamento, aí você vai ver, você fica acuada ou acuado, sem saber aonde se apoiar. Essa é a pior situação que tem. Você achar que tem tanta segurança que de repente você não sabe aonde segurar. Então, assim, seja sincero com você. Seja sincero com seus sentimentos, com as suas dores, com seus sonhos, com seus projetos. Seja sincero com a sua vida. Não adianta, não é pertinente a gente viver de forma que a gente tenha que calçar um sapato apertado, sendo que nós temos disponíveis ao nosso redor N sapatos de várias numerações e aquele que serve diretamente para você. Não é verdade? E a questão também do perdão. O perdão é algo assim que a gente fala, mas a pessoa não merece perdão. Realmente, o perdão é para quem não merece. É até engraçado isso, mas o perdão é para quem não merece. Quem tem o costume de ler as Escrituras vai saber quem eram os 12 eleitos de Jesus. Os 12 apóstolos. Cada um teve um histórico, né? Todos eles são os improváveis. Todos eles tiveram escolhas. Assim como nós temos escolhas, e a gente pode decidir mudar nossa vida sim, no estalar de dedos, sim. Eles também tiveram, numa época tão difícil, gente. Zero tecnologia, zero influência, a não ser o quê? O caminho, a verdade e a vida. E a questão do perdão, o perdão diz mais respeito a gente do que ao outro. Diz muito mais sobre quem somos do que o outro.
não é verdade? E o quanto a gente torna as coisas difíceis. A gente tem, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Você ao menos fechou o coração e só pediu, hoje eu não consigo, mas eu quero liberar o perdão. Aí no outro dia, hoje eu também não consigo, mas eu quero liberar o perdão. Quando a gente consegue, do coração, vem de dentro para fora, falar sobre o assunto e você se perdoar e perdoar a situação, perdoar o outro, vai vir uma brisa, uma maresia suave na sua vida que não tem tamanho. Não tem tamanho. Realmente, Aline, é difícil perdoar, mas o perdão é uma escolha também, né? Quando a gente vê algo na nossa vida, algum campo na nossa vida que está todo emaranhado, como se fosse um novelo de lã emaranhado que alguém juntou de qualquer jeito, e a gente quer enrolar esse novelo de lã de forma ordenada, nós vamos encontrar muitas coisas. Vai encontrar fio de cabelo, vai encontrar nós, vai encontrar poeira, vai encontrar um monte de coisa no percurso que for desenrolar para enrolar de forma ordenada. É dessa forma que é o perdão. Você começa a trabalhar primeiro você. Se perdoa primeiro. Não fique carregando coisas que não te competem. A primeira coisa, a gente não pode carregar a dor do outro sem a gente ter certeza do que está dentro da gente. Às vezes, no ato de humanidade, no ato de, como é que eu vou dizer? No ato de querer mesmo estender a mão ao outro, a gente esquece da gente. Mas se nós que temos dores maiores talvez que a do outro, tem que curar a nossa primeiro, para depois poder abrir o espaço para fazer. Você pode vir que eu venho e te ajudo. Eu vou te ajudar. Porque senão se torna uma coisa meio que falsa, meio que forçada. Como que eu vou ajudar, por exemplo, uma pessoa a sair de um relacionamento, de um ciclo vicioso, se eu nunca passei por aquilo? Talvez eu tenha só uma ideia. Eu hoje, Odete, eu tenho autoridade para falar no que é um relacionamento a dois tóxico, vicioso. Aquele ciclo que começa no tudo bem e de repente quase acaba em agressão. Então, primeiro, qual que é a dica que, digamos assim, que eu deixo? Primeiro, o que está te incomodando hoje? Que corrente que é essa que você está arrastando e que em alguma área da sua vida não está legal? Pode ser que você tem que trabalhar nisso. E você começar a fazer uma autoanálise e identificar, por que está acontecendo essa situação aqui na minha casa? Comigo, na minha casa, que está refletindo no meu filho, no meu esposo, né, no meu relacionamento com a família. Depois que você identifica, já sei o que é. É você abrir camadas, como se fosse uma cebola. Você vai abrir as camadas dela. E cada camada que você abre, você vai ver que tem algo lá dentro. E esse algo você tem que olhar e se atentar. Olhar de forma impessoal e você analisar a situação como adulto e não mais como uma criança.
Porque às vezes a dor vem de quando você era lá criança. Você tinha seus 3, 4, 5, 6 anos de idade. Então é hora de você analisar com maturidade o que está acontecendo, o que você pode fazer. E jamais se culpe. Porque se algo aconteceu, e se for numa idade infantil, você tem que compreender a situação, lembrar a sua criança que está tudo bem, que está tudo bem, e que você, agora, você está pronta para resolver isso e ajudá-la a seguir com liberdade, com tranquilidade, com segurança. Muitas coisas não são fáceis, no caso que eu estou falando aqui é no modo geral. Então são processos. Processos que você vai visualizando, se ouvindo, analisando, e você o quê? Vai colocar para fora aquilo que você precisa eliminar da sua vida. Perdoa-se primeiro, porque você não precisa carregar esse fardo. Você não precisa carregar uma culpa de uma situação que, na realidade, se for na época infantil, a criança não tem nem discernimento. Mas hoje você tem. Além da sabedoria e do discernimento, você tem o quê? A possibilidade e o poder de escolha. Você pode escolher seguir em frente, está tudo certo, não é isso mesmo. Ou então você pode vir e realmente você se olhar com amor, com carinho, com compaixão, porque você é filha amada de Deus, e você ver, nossa, eu sou muito mais do que essa situação. E o que aconteceu realmente não foi culpa minha. E naquele momento você se enche de amor, sim. Você olha a situação com uma compaixão. Para que isso tudo? Para você se libertar. Que quando a gente faz isso, a gente vê o tanto que a gente é frágil. E a gente se faz de forte, às vezes nem sabe nem o porquê. Quantas vezes a gente faz de forte? Eu já me fiz muito de forte. Já enfrentei muitas coisas. E no final, na hora de tomar meu banho, quem chorava horrores como uma criança era eu. Porque a gente não aguenta a carga, ela é muito pesada. Ela é muito forte, muito pesada. E quanto mais a gente vai alimentando a nossa cabecinha, que não sabe discernir, o nosso subconsciente que não discerne do real, do imaginário, ele abraça tudo que vem. Ele abraça tudo que vem. E o que você está alimentando que está refletindo hoje na sua vida real? Qual é o alimento que você está dando para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida? Que alimento é esse que faz você sofrer? E que te faz pensar que é necessário você levar o passado consigo. Isso é muito triste. Quantas vezes já fiquei martirizando situações que já aconteceram. Ainda ficava, se eu tiver oportunidade, eu quero falar com a pessoa que não sei o quê. Libera. Tira do coração, né? Libera esse sentimento que te aprisiona em relação ao outro. Já passou a situação. Boa noite, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda.
Porque nada é pior do que você, ao invés de viver plenamente, fazer novas relações, criar novas oportunidades, você fica, ai, porque eu devia ter feito assim, devia ter feito assado. E isso não nos faz bem. Isso não nos deixa mais felizes. E quando a gente meio que omite, ou então a gente nos engana, é pior pra gente. Além de ser taxado como mentiroso, a gente engana, a gente nem consegue enganar a gente mesmo. Porque acaba que a gente tropeça e na hora que vai olhar, a gente às vezes não, ou percebe ou não percebe, né? É muito triste isso, gente. É a questão de carregar culpa, mágoa, rancor, ódio. E para cada um desses sentimentos pesados, a gente acaba acarretando até mesmo doenças, né? Porque tudo aquilo que a gente acredita, a gente atrai. Tudo aquilo que a gente faz muita força, vem com força. E o que você quer que venha com força para você? Com agilidade para você? Eu quero que venha para mim algo tão grandioso que possa impactar muita gente. Que muitas pessoas possam ser transformadas. Que muitas pessoas possam ser despertadas. Muitos ainda estão dormindo. Tem gente que acredita que o corona não existe. E enquanto isso, pessoas estão morrendo. Pessoas estão sofrendo. Tem gente que acha que está vivendo num conto de fadas. Só que a realidade, uma hora vai chegar. E quando essa realidade chegar, para essa pessoa pode ser tarde. Isso mesmo, Carol. Os nossos pensamentos criam a nossa realidade. E quais são os pensamentos que a gente tem atraído ultimamente? São de amor, de solidariedade, de prosperidade, abundância, de riqueza em todos os sentidos. Quais são eles? Ou são de preocupação, o boleto que não conseguiu pagar ainda, né? Ou o trabalho que ainda não chegou. Nós temos a mania de dar ênfase ao que ainda não aconteceu. E para atrelar isso, para o que não aconteceu, a gente atrela, mas se eu tivesse feito aquilo, não estaria assim, assim, assado. E muitos caem na depressão. Porque a depressão nada mais é do que a mente trabalhar praticamente 100% no passado. Ai, se eu sou uma pessoa muito ansiosa e fico esperando o amanhã, aí você também está 100% trabalhando no futuro, que é incerto. Alguém já planejou alguma viagem aí que ela na realidade não deu muito certo? Não foi como esperava? Ou o almoço que estava querendo fazer, planejou o almoço, de repente na hora H faltou algum ingrediente e está tudo fechado? Acontece. Imprevistos acontece. Talvez aconteça para a gente ser criativo, né? É bom pensar dessa forma. Mas nós não temos o controle 100% das coisas
que não está em nossas mãos. Eu tô com esse celular aqui na mão. Se eu soltar ele, ele vai cair. O que eu posso fazer para ele não cair? Eu posso segurá-lo, guardá-lo. Mas tem coisas que não há como a gente dominar. As coisas que não dá para dominar, a gente tem que ser persuasivo, tem que ser inteligente, tem que ser perspicaz, tem que ser, tem que ter uma cabeça criativa. Porque quando uma coisa sai fora do lugar, a primeira coisa que a gente faz, mas que droga, que não sei o que, e começa aquele palavreado, começa aquele sentimento que começa a ficar ruim, que automaticamente a energia já vai e contamina quem está ao redor, e de repente desandou tudo. O que era para ser um momento prazeroso foi um momento tenso. Então, que possamos encarar essas situações também como oportunidade de sermos criativos. Criativos para a gente, de repente, nossa, e agora? Já sei. Se não tem uma carne, eu vou fazer uma salsicha, então vou fazer um ovo. Mas sem comer não vai ficar. Se alguém puder mandar aviãozinho aí, gente, vamos chamar mais pessoas, que o papo tá tão interessante. Vamos chamar mais pessoas, que daqui a pouquinho já finalizo. Que talvez alguém tá precisando de ouvir e não conseguiu ou não foi chamado para essa live. Aquilo que é para o bem comum, aquilo que é para o outro, né? É sempre importante a gente compartilhar aquilo que vai transformar não só a nossa vida, mas a do outro também. E é até engraçado porque o que eu falo aqui, gente, eu acabo abraçando, eu acabo comendo do que eu estou falando, me alimentando mesmo. Eu também estou me alimentando das minhas palavras. Walter, meu querido, boa noite, seja bem-vindo. E de repente, às vezes a gente não quer assistir, mas, algo me chamou a atenção. Eu vou transformar alguma vida, eu vou compartilhar com alguém. E para quem chegou aí depois, eu estou falando sobre a questão das correntes, das amarras que a gente insiste em carregar com a gente. E o tanto que é importante também o auto-perdão, perdoar o próximo, né? O perdão, como eu falei, ele não é para o outro, né? É para a gente. Diz mais de quem somos do que quem é o outro. Não é verdade? E não é fácil perdoar, gente. E não é fácil perdoar. Mas é um exercício para aqueles que são inteligentes e não quer viver de forma aprisionada futuramente em certas doenças, de certas mazelas. Mas o tanto que é importante, o tanto que é bom quando a gente se conecta com pessoas que transformam a nossa vida. Seja um pedacinho, gente, seja uma frase que uma pessoa falou, ou seja algo que despertou o seu sentido e você, nossa, era isso que eu precisava ouvir e que há muito tempo eu buscava resposta. Quantas perguntas vocês já se fizeram e que não tiveram respostas? Quantas vezes a gente já procurou no Google? Quantas vezes já procurou enciclopédia, ou consultou algum amigo, ou sondou alguém? E às vezes a resposta não veio conforme você esperava, ou talvez não veio da forma que você pudesse compreender.
Porque a comunicação ela é muito importante. Muito importante. Eu posso falar de várias coisas aqui nessa live e de repente do que eu falar, alguém não compreender claramente. Alguém achar que a forma que eu falei talvez ou foi grosseira, ou talvez foi sem nexo, ou então talvez, ela não sabe do que está falando. Cada um tem uma forma de captar a informação. Mas será que eu também estou transmitindo de forma correta? Isso que é interessante também, né? Isso que é interessante. Mas voltando ao assunto principal que me trouxe para essa live, que é a questão da gente carregar conosco situações do passado que não nos faz mais caminhar com liberdade para frente, para o futuro. Porque a gente às vezes quer tantas coisas e de repente você vê assim, nossa, por que tudo que eu ponho a mão não vai para frente, não prospera? Por que eu fiz tudo direitinho, conforme a cartilha manda, mas as coisas não estão acontecendo? Será que não é algo que você já vem carregando há algum tempo e você não está percebendo? Será que você está carregando algo consigo que de repente você nem se dá conta do tanto que está te fazendo mal? Quantos relacionamentos a dois, amizades, que de repente não prosperam, não há respeito? O que você está carregando e levando para dentro da sua casa? Para dentro do seu lar? O lar da gente é o lugar mais sagrado que nós temos na vida da gente. O lar é sagrado e você não pode abrir a porta para qualquer pessoa entrar. Eu já falei a questão da energia aqui. Que energia que está permitindo entrar na sua vida e fluir nela? É uma energia que te faz crescer? Que te faz prosperar? É uma energia que multiplica ou compartilha com você? Que tem algo a agregar? Ou é uma energia que traz um pesar, que traz uma insegurança, que traz um clima meio pesado, meio, nossa, deixa eu dormir que eu tô cansada. Tem muitas pessoas que estão tem muitas pessoas, deixa eu me ajeitar aqui, tô caindo. Tem muita gente que às vezes está num ambiente de trabalho e de repente está numa vibe muito gostosa. Aí de repente só de passar por certas pessoas parece que a energia é um pouco roubada. Alguém já sentiu isso, gente? Da energia ser roubada sem permissão? Isso acontece. Às vezes você chega no final do dia esgotado ou esgotada, né? E você, nossa gente, mas eu não trabalhei tanto assim, não fiz tanto esforço para estar tão acabada como eu estou hoje. Aí é só parar para observar. Quem é que passou por mim nesse percurso? Quem é que estava comigo neste percurso? Não é verdade? E quantos de vocês aí na live, nós temos 4 pessoas, que... Iago, prazer em recebê-lo, Iago, seja bem-vindo. Iago é meu chuchu, meu lindão. E quantas de vocês,
Eu quero saber de vocês. O que vocês têm carregado consigo que às vezes você não está avançando da forma que você gostaria de avançar? O que está impedindo o seu avanço? Qual é a parte ali que não está encaixando? Se você não quiser compartilhar aqui na live, tenta imaginar alguma situação que você tenta, você sabe que está no caminho certo, mas de repente não flui. Não flui. Eu já cansei, gente. Eu nunca vi tanta reflexão na minha vida como ainda mais essa pandemia. Mas não é fácil você, gente, mas eu fiz as coisas de forma certa, segui o passo a passo, manual de instrução. E por que está dando errado? O que eu estou fazendo que não está certo? Ou que não está encaixando? E quando a gente começa a fazer a autoanálise, que você vai lá atrás e vai aprofundando, abrindo as camadas como se fosse a cebola que eu falei, aí você começa a identificar: nossa, lembrei de um fulano que está me devendo e, nossa, tem ódio mortal dele. Até quando que você vai ficar remoendo esse ódio mortal da pessoa? Até quando? Já parou para pensar que esse sentimento está te atrasando? Já parou para pensar que esse sentimento de não se perdoar pela situação que aconteceu e pelo que o outro fez está te prejudicando? Alguém já viu uma situação que você foi lesado e de repente a pessoa que te lesou está numa boa, está tranquila, serena, prosperando, e você está na mesmice? E você de repente, gente, mas não tem condição isso, a pessoa fez coisa errada e quem paga o pato sou eu que estou na pior? E a pessoa está lá desfrutando do bem bom? Vocês querem saber o que acontece? O que acontece é que essa pessoa, talvez, é um leque, mas eu vou dar uma das opções para vocês. Essa pessoa não carrega consigo a culpa. Essa pessoa não carrega consigo sentimentos contrários. Isso já é um passo positivo. Enquanto você, que é um bobo, carrega o sentimento de culpa seu e o dele. A culpa dele por ter feito e a culpa sua de ter aceitado. Então, enquanto a gente vai vivendo nessa situação, infelizmente, nós seremos prejudicados. Talvez não agora, mas lá na frente, porque isso vira uma bola de neve. Quando as feridas não são tratadas, elas vão criar uma situação mais complicada ali, vai encher de bactéria e vai virar um auê. Se não perder até o membro. Se não tratar aquilo que te faz mal, não tem como ficar bom. Não tem como melhorar. E é igual uma feridinha. Alguém já teve alguma alergia que dá uma bolinha e você dá uma coçadinha na bolinha e de repente ela abre. No que ela abre, ela coça mais. Você vai lá e coça de novo. E vai coçando. E quando você vê, ela já está grande. Até quando você vai tampar o sol com a peneira? E achar que está tudo certo e que você resolve da sua maneira? É muito triste isso, é muito complicado, gente.
Mas eu deixo aqui para vocês essa reflexão desse início de noite, que vocês possam lembrar que quando algo na vida de vocês não estiver andando conforme o planejado ou conforme você espera, possivelmente há uma razão lá atrás, se não na infância, que deve ser observada com carinho, observado com bastante atenção. E ela tem que ser tratada. E há várias formas de tratar isso. Há várias formas de tratar isso. Deixo aqui para vocês o meu direct aberto aí, para quem quiser conversar depois, tirar alguma dúvida. E estarei à disposição. Como eu falei, é uma live de momento. Assim como começou do nada, pode terminar também. Mas fico feliz pelas pessoas que transitaram pela live. E, gente, não deixa a essência de vocês morrerem. Não deixa a identidade de vocês se perderem. Não deixa de ser quem vocês são. Mas o primeiro passo de tudo é o auto-perdão. É você se perdoar e enxergar que, poxa, tá tudo bem, aconteceu, deu errado, tá tudo bem. Agora é fazer de uma forma, né, que vai dar certo. E se eu não arriscar e se eu não tentar, como que eu vou saber, como que eu vou ter certeza que eu vou conseguir? Não é verdade? E faça essa autoanálise, que às vezes a gente acha que está tudo certinho com a gente. Às vezes bate um sentimento de não sabe de onde que veio. E talvez esse sentimento ou alguma dor física que tenha surgido de repente é um alerta para você. Falar assim, olha, cuida de mim. Eu preciso de você. Dá atenção para mim. Então é hora de você se enxergar, olhar dentro de você e começar dor por dor, seja física ou emocional, ou da consciência, e começar o quê? A dar atenção. A dar atenção. Bom, vou deixar vocês descansar esse resto de domingo. Agradeço pela companhia, tá bom? E ficar atentos aí que vai vir muita novidade aí no meu Instagram. E estou aberta aí também a alguns questionamentos, a perguntas. E fico muito feliz de todos terem participado aí, tá bom? Um grande beijo a todos, Priscila, Toledo, Carol, algumas pessoas que transitaram aí, Iago, Carmo. Muito, muito, muito obrigada, Gabriel. Viu, gente? Eu vou deixar essa live gravada, tá bom? E até a próxima. Aliás, amanhã, às 7h30 da noite, vai ter uma live comigo e com a Leda Melose. E hoje nós vamos abordar o tema atitude e posicionamento. Vai ser uma live bem bacana, onde nós vamos falar não só em si sobre a atitude e posicionamento do ser humano, e engajar isso à leitura do perfil de cada pessoa. Então, se eu fosse você, não perderia isso, tá bom? Um grande beijo a todos, uma boa noite e um bom início de semana. E até breve.